Vamos abrir a edição de hoje, Chico. Eu vou trazer aqui um destaque do portaldia.com desse caso, viu? Daqui a pouco nós vamos preparar, né, a edição de hoje, né, do Jornal Dia. Nós vamos trazer daqui a pouco, inclusive está aqui já, já estou em mãos com a edição de hoje do Jornal Dia. Daqui a pouco nós vamos colocar na tela também para quem nos assiste pela O Dia TV e comentar alguns destaques. Mas eu quero trazer logo na abertura do programa, Chico, inclusive pedindo aqui ao nosso diretor para espelhar a nossa tela, para destacar essa notícia, viu? Do caso que chamou a atenção no final de semana. Um menino de 12 anos que morreu atropelado por um trator enquanto dormia no aterro sanitário de Teresina. Davi Cauã, de apenas 12 anos, Davi Cauã da Silva Costa, morreu na madrugada do domingo no aterro sanitário de Teresina, localizado na região da Guimarães Maza, na zona sul da capital. O menino estava dormindo no local, coberto por papelão, quando foi atropelado por um trator. O veículo passou literalmente por cima da criança. A ocorrência foi atendida pelo 22º Batalhão da Polícia Militar e, de acordo com informações repassadas pela polícia, por volta das 2h30 da manhã, os militares foram acionados após a denúncia de que a criança havia sido atropelada. Ao chegarem no local, os policiais constataram que a vítima já estava sem vida após ter sido atingida pelos membros inferiores durante uma manobra de ré feita pelo trator. Segundo a família, Davi havia saído de casa escondido da mãe para tentar ganhar dinheiro catando materiais recicláveis. O objetivo do menino era juntar o suficiente para comprar uma bicicleta motorizada. A avó do garoto, que conversou com a reportagem do Portal Dia, disse que a mãe não permitia que ele trabalhasse ou fosse ao local. A mãe, inclusive, achava que ele estava no quarto dormindo e a família só foi informada horas depois, né, já pela manhã. A Eturb, empresa teresinense de desenvolvimento urbano, que é responsável pela gestão da coleta de lixo, tratamento do lixo, né, informou que o aterro sanitário é operado por uma empresa terceirizada que mantém segurança armada nos turnos manhã, tarde e noite. No entanto, segundo a secretaria, né, Turb, pessoas ainda conseguem acessar o local de forma clandestina, especialmente durante a madrugada, devido à grande extensão da área. Tá aí. Chico, esse caso é um caso assim que é emblemático sob todos os aspectos e o resultado da morte dessa criança é fruto de uma série de negligências. Sim, com certeza. Uma série de negligências e que isso precisa ser apurado. Primeiro ponto, como é que essa criança sai de casa na madrugada? E aqui não é querendo culpar a família, nem fazer juízo de valor, mas é algo questionável o fato de uma criança de 12 anos, sair de casa durante a madrugada e não ser visto, né, pelos pais, conseguir sair dessa maneira, de forma escondida, segundo o relato da família. Um outro ponto, e aí é o ponto mais grave, como é que uma criança de 12 anos acessa o aterro sanitário da capital, consegue adentrar, mesmo durante a madrugada, sem ser visto. Sem ser visto. E o fato Chico, que o aterro ele funciona praticamente 24 horas por dia. Sim. Prova disso é que o acidente ocorreu na madrugada, enquanto o trabalhador estava operando esse trator, né? O aterro ele tem uma dinâmica diferente e um funcionamento quase que em tempo integral. A prefeitura disse que há segurança no local, que há vigilantes, inclusive contratados pela empresa terceirizada que opera o aterro, mas ninguém viu essa criança. Como é que uma criança de 12 anos consegue adentrar ao aterro sanitário sem ser vista? E aí, tudo isso precisa ser investigado e precisa ser esclarecido, viu, Chico? Inclusive, o Conselho Tutelar deve acompanhar essa situação, porque envolve uma criança, 12 anos. 12 anos, né? É uma criança, né? É criança, é criança. Não tem a mentalidade ainda de um adolescente, não tem a maturidade formada como um adolescente mais velho, de 15, 16 anos, né? Está saindo da infância. Segundo a família, ele estava lá no local para tentar conseguir um recurso para comprar uma bicicleta, enfim. A família diz que foi surpreendido, né? Mas pelo histórico que se apresenta, essa criança já tinha a prática de ir ao aterro sanitário, né, em horários não muito adequados, né? Sim. O fato de ir ao aterro sanitário já é algo que não é aceitável, ainda mais na madrugada. Agora... E aí,
Só para concluir, eu quero ouvir também a opinião do Chico. É importante que tudo isso fique esclarecido e que essa tragédia realmente sirva de exemplo, principalmente para quem gerencia o aterro sanitário de Teresina. Eu sei que muita gente aqui na capital tira o seu sustento da coleta de materiais recicláveis, vai até o aterro sanitário, mas na maioria dos casos, ou quase na totalidade, essas pessoas não utilizam equipamentos de proteção individual, não utilizam sequer luvas para manipular o lixo e também não utilizam aí a proteção adequada. Vale ressaltar também a importância aqui da Prefeitura de Teresina se manifestar sobre o caso, viu? Foi uma criança de apenas 12 anos, a Prefeitura soltou uma nota também que tem acompanhado e dado assistência à família, a Segurança Pública investiga, a Prefeitura também está acompanhando. É preciso que a Prefeitura também apresente respostas, afinal, é um serviço operado por uma empresa terceirizada, mas a responsabilidade é do município. Chico Gomes. Não, com certeza. E aí a gente vê aqui o relato da família de que a mãe não permitia, a mãe não concordava e que a criança saiu escondida. Assim, eu sou pai, você é pai, Natanael, e nós sabemos que criança, você piscou os olhos, ela lhe cega. Então, assim, esse ponto aqui de observação. Agora, em relação ao acesso da criança sem ser vista, aí é grave, porque se tem uma empresa de vigilância, e empresa de vigilância é essa com homens armados, e aí uma criança consegue acessar dependências do aterro sanitário, que dirá uma outra situação, poderá acontecer coisas piores. Porque assim, uma criança consegue acessar uma dependência de um órgão público que tem vigilância 24 horas, vigilância armada, sem ser visto, sem ser notado, sem ser percebido. Então, assim, é uma história que é uma história triste, lamentável, mas uma história ao mesmo tempo cabeluda. Como é que essa criança acessou para a dependência do aterro sanitário para catar algum reciclável para poder vender e assim conseguir obter recursos para adquirir uma bicicleta motorizada? E o seguinte, vai dormir? Essa criança vai dormir do nada? Não, vou dormir aqui debaixo desse jornal. Então, assim, é uma história que não bate muito. É um local cheio de cachorro. O local cheio de cachorro, o local todo... não dá para compreender, insalubre. E aí, o que ocorre? Algo precisa ser feito, a resposta precisa ser dada, a investigação precisa avançar e vir à tona. Agora, Natanael, ao mesmo tempo também, dizer que é uma tragédia, lamentar quantas crianças iguais a essa não tem aí, que às vezes vão buscar pedir ou buscar fazer qualquer que seja a atividade para poder adquirir aquilo que realmente desejam, que sonham. Então, assim, vamos olhar mais para as nossas crianças, viu, Natanael? Atenção, poder público, municipal, estadual, federal. Vamos olhar mais pelas nossas crianças. Até quando vamos ter situações tristes iguais a essas, que as crianças não têm condições de ter o mínimo necessário, de conseguirem algo que sonham, que almejam, e vão se aventurar e se arriscarem e acabar perdendo a vida, como é o caso dessa criança. Então, lamentável. E aqui o nosso sentimento de pesar à família. 13, participação pelo telefone 2106-9927. Bom dia. Bom dia, Chico Gomes, bom dia, Natanael, Fábio Brito. Natanael, a gente espera assim um bom tempo, mas porque você está comentando, você é Chico Gomes, né? Mas eu vou falar resumido, Fábio Brito da Psar. Eu recebo ligação de Brasília, viu, para me elogiar, viu? Sinal que eu não sou mal pessoa. A pessoa me liga de Brasília, que eu nunca nem andei em Brasília. Morei em Tocantins, mas está com 30 anos que saí de lá. Abraço, João Gomes, professora Cássio Monte Castelo, Tenente R. Gomes na Ilhota, que me formou no Cefap 91. Paulinho Borracheiro, na Egino Cunha. Yasmin, Luiz do São Joaquim, vários taxistas aqui em Teresina, igual a minha participação. Eu andei ali perto da Zefat, tinha um taxista pedindo para me voltar lá, viu? Gostou da minha conversa em rádio. E o Gustavo, deficiente visual ali no Esplanado, disse que gostou de me conhecer. Como queria que você comentasse de novo, ontem tinha um rapaz aqui, um senhor que mora ali perto do Verdão, estava hospedado na casa de um parente dele aqui na outra rua, perto da minha rua aqui na Pissarra. Ele disse, mostrando o pulso dele, que tentaram matar ele em cima da ponte ali do São Cristóvão, aquela ponte.
2 vagabundos cortaram o pulso, tentando cortar o pulso do rapaz. Chico Gomes comenta isso aqui, esse negócio de dependente químico aqui em Teresina está passando do limite ali no mercado velho, ninguém pode mais passar no mercado. É bem uns 6 sentados do lado do mercado. Na Praça da Bandeira, ali no Monte Castelo, eu nem ando mais perto da região da TV. Okay. Chico Gomes, você tá um absurdo que em Teresina esses dependentes atacando as pessoas para querer matar, viu? O rapaz estava mostrando o pulso dele, que tentaram cortar com um gargalo de garrafa, viu? Na ponta do São Cristóvão. Ligado a Fabrício da Sá. Comente aí, Chico Gomes. Isso aí tá passando do limite aqui em Teresina, esse dependente químico, viu? Obrigado. Valeu, Fábio Brito. Tem mais participação conosco no WhatsApp. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, Magalhães. Rapaz, esse final de semana, só um relato, rapidinho. Esse final de semana foi obrigado a me deslocar lá pro HUT, coisa de urgência. Um tio meu veio lá da Água Branca, ele foi obrigado a se internar no HUT. Eu fui esperar ele no HUT. Quando eu cheguei no HUT, eram 9 para 10 horas. E fui estacionar a moto na frente ali. Tinha um monte de cone lá na frente, lá, fazendo marcação. Cheguei e estacionei minha moto. Se deslocou um cidadão dizendo que eu teria que pagar no valor lá, né? Eu achei o valor bastante lá. Achei alto o valor. Eu questionei com ele, né? Aí ele falou que eu tinha que pagar a moto, quanto ele ia tirar a moto, né? Porque era lá quem mandava era facção fulano de tal. Ele falou, não vou falar para não ter problema. Aí eu falei para ele não tirar minha moto, porque ia ter problema. Porque muitas vezes ele tá falando para uma pessoa que ele nem sabe quem é, né? Eu falei para ele, paizinho, não tira a moto não, paizinho, faça favor, não tira a moto não mexa na minha moto não, faça favor. Porque se você chega me pedindo de boa, tudo bem, a gente até paga, mas se chegar já querendo intimidar uma pessoa, aí a pessoa fica com raiva. O cara já vem para cá com a cabeça virada, porque a pessoa que vai pagar o T não vai passear, vai na emergência. Aí já chega lá perturbado da cabeça, ainda acontece aquilo ali. Vê se as autoridades tomam mais... ver com bons olhos esse negócio da frente da HUT, aquele negócio ali de furanelinha. Todo mundo precisa ganhar o dinheiro deles, mas a partir do momento que passa a ameaçar o cliente, aí já não é mais, tá? Já é ameaça. Valeu, Adão, obrigado pela participação. Relato aí de um caso até de... Extorsão, né? Extorsão. E aí, Natanael, não somente lá na frente do HUT, mas diversos pontos da nossa cidade. Inclusive, nós tivemos aqui um dos chefes de fiscalizações da S-Trans, eu não me recordo o nome dele. O Denis. Pronto. Denis Lima. Aonde ele nos falou que esses cones iam ser recolhidos, porque é irregular. Inclusive que algumas calçadas que estavam obstruídas teriam que ser desobstruídas. No entanto, nada mudou de lá para cá. Você vê cones aí irregular em diversos lugares, empresário que acha que é dono da via pública. Eu vou dar exemplo aqui na Frei Serafim, bem aqui na esquina com o Coelho de Resende, onde tem uma grande prestadora de serviço de plano de saúde. Lá eles colocaram uns tornos, lá você não consegue encostar, a via é pública. E nada foi feito, Então, é necessário que o poder público possa coibir esse tipo de prática criminosa. E aí é o seguinte, lá na frente do HUT em específico, lá são os noiados com a cara cheia de droga, que ficam atacando, extorquindo as pessoas, e a polícia não faz nada. Então é bom a gente também colocar aqui que a polícia a polícia militar deveria fazer uma abordagem, que se abordar esse indivíduo aí, tô com o bolso cheio de droga, se for fazer ali uma busca... E a própria Guarda Municipal também, porque o Hospital de Urgência de Teresina é um hospital público municipal. Então, não só o hospital, mas o entorno também merece um patrulhamento mais efetivo da Guarda Municipal. E aí, se for fazer ali uma busca no nome do indivíduo, com certeza o nome dele tá mais sujo que pau de galinheiro. Agora também, Chico, eu sempre sou defensor que nós não podemos generalizar, né? Existem casos e casos, né? Infelizmente, existe o joio e o trigo, né? Tem aqueles que trabalham honestamente, que não extorquem, né? Natanael, Mas aí, nós vamos entrar nesse debate novamente. Só um embate mais ou menos com você. Só me permita, porque assim, Natanael... Peraí, Chico. Existem aqueles que trabalham e que você paga de forma voluntária e que prestam de fato um serviço, né? Que olham o carro, que olham a moto. Mas há aqueles, como o nosso ouvinte aí relatou, que
além de não dar nenhuma garantia de segurança ao seu veículo, ainda ameaçam, né? Como foi o caso aí do Adão, que usaram até o nome de uma facção para intimidar, o cidadão. E agora, Natanael, mas assim, eu discordo de você, porque assim, o que é um serviço honesto? Aqui nós estamos fazendo serviço honesto, somos contratados para poder exercer uma função. Aí tudo bem, não é empresa. Agora o indivíduo se aposta de um pedaço de rua, viu, nosso querido Vitor, para dizer isso aqui é meu, e aqui só encosta quem eu quiser, e aqui o seguinte, tem que pagar, isso aí não é serviço honesto. Por mais que o indivíduo não lhe intimide, mas só a presença dele, tá ali, olha, tô de olho aqui, já é um chega pra lá. Então eu sou totalmente contra esta prática. Meu amigo, quer servir... Você quer saber, você quer ver aqui? E eu desafio os que estiverem ouvindo aí, os flanelenses. Se eles querem ir, Vitor, se eles querem ir para a construção civil, se eles querem ir cortar a juquira, se eles querem dar uma... Cortar a juquira. Traduza. Ir para uma roça. Se eles querem capinar um lote. Não querem. Uma tarefa de roça. Eu não quero de jeito, eu não quero uma tarefa de roça. Quero vida fácil. Tô só totalmente contra. E aí Mas não pode generalizar, não. Não vai generalizar o quê? O cara não tá fazendo uma atividade legal. Aí é o seguinte, aí tem os maus... É por isso que eu detesto os maus políticos que ficam querendo se dar bem, sem se indispor. Não, mas é porque a economia o quê, rapaz? Para desempenhar a economia, tem que ser uma atividade legal, aonde tem uma empresa, tem o CNPJ, mas no meio da rua, a rua é pública. A obrigação de salvaguardar o patrimônio público das pessoas é do poder público. A partir do momento que o poder público joga a responsabilidade, deixa assim solto, fica fugindo de cumprir o seu devido papel. Deixa eu colocar o Vitor Costa nessa conversa, já tá por aqui também o Vitor, mas antes só dar um bom dia à nossa amiga Regiane Monturil, viu? A Regiane Monturil da Tabuleta tá cobrando. É a quarta vez que eu mando meu bom dia e vocês não falaram nada. Bom dia, Regiane! Mas tudo bem. Bom dia, Regiane Monturil. Chico bom dia, Gomes não deixa, né? Chico Gomes fala demais, né? Atrapalha tudo aqui. Bom dia, Vitor Costa. Bom dia, Natan. Bom dia, Chico. Então, né, dentro dessa discussão dos flanelenses, a gente até já teve essa discussão aqui outras vezes e de fato é uma situação porque incomoda muito, né? Acho que qualquer pessoa que tenha o seu veículo, seja motorista, motociclista, já passou por alguma situação onde acabou sendo vítima desse tipo de extorsão. Eu acho que eu vou usar até o último ponto aqui que o Chico falou, que é a questão da regulamentação. Eu acho que passa por isso, né? Se quer se resolver essa situação, é necessário regulamentar. Eu entendo o ponto quando o Chico fala que não é uma profissão legal, que não tem não existe ali um CNPJ, um emprego formal em volta dos flanelinhas e que de fato não existe. De fato, eles dependem da extorsão para ganhar dinheiro, porque mesmo que, como um exemplo que o próprio Chico falou aqui, que eu concordo, mesmo que seja aquele cara gente boa que vai olhar o seu carro, o fato dele estar ali já é uma espécie de extorsão. No entanto, a gente sabe também que é uma profissão não regulamentada, é verdade, uma profissão que não existe oficialmente, mas que de fato existe, né? Na realidade é uma profissão que ela existe. Então eu acho que a gente não pode simplesmente proibir e deixar de existir, porque a gente não pode generalizar, como bem falou o Natanael, e que pode ser resolvida com uma regulamentação, com o poder público fazendo o seu papel, que é o de ajudar o cidadão. Tanto aquele cidadão que presta esse serviço até o momento de maneira ilegal, como aquele cidadão que está ali com o seu carro, com o seu veículo, que muitas vezes passa por esse tipo de situação, que é uma situação mesmo de vulnerabilidade, quando ele tem medo do que pode acontecer e aí acaba cedendo àquela pressão para pagar um valor por um flanelinho. Tem mais uma participação aqui antes do intervalo. Bom dia, Natanael, que é o Marcelo Freire, motorista por aplicativo. Bom dia, Marcelo. Chico, rapaz, eu queria que vocês cobrassem aí a prefeitura para vir consertar aqui um buraco, juntamente com o alagamento aqui na 15 de novembro do Lorival Parente com a Washington Luiz. Rapaz, isso aqui já tem causado problema aqui pra gente e não é de hoje não. A prefeitura veio há uns 40 dias atrás, só jogou o asfalto por cima da vala, proibindo a passagem de água, e aí foi piorar. Né? E eu acho que já está na hora da prefeitura se manifestar com esses buracos, porque não pode ficar só cobrando a gestão passada e a gente sofrendo. Eu sou motorista por aplicativo e tenho penado de verdade, com tanto buraco, minha gente. A prefeitura não está fazendo nada.
Em relação aí aos flanelinhas, Chico e Natanael, há uma semana atrás eu precisei usar ali os serviços do fórum, fui dar uma olhada no processo meu e deixei meu carro lá, do lado do fórum, né, criminal ali, lá onde era o TJ ali, o antigo TJ, e o cara chegou lá drogado, mal estava falando, né, e eu tive que deixar e disse, não, meu amigo, pode olhar aí, porque quando eu chegar eu lhe dou um trocado. Quer dizer, nas dependências do órgão público, num tribunal de justiça, né, de um fórum criminal, acontece isso, o poder público não toma, né, partido. Então isso aí é meu repúdio, a minha reclamação aí, e tenha um bom dia para vocês aí. Obrigado, Marcelo. Participa mais conosco, Marcelo Freire, motorista por aplicativo. Esse trecho aí o Vitor conhece, né, Vitor? 15 de novembro com Washington Luiz, é isso? Exatamente, no Lorival Parente, a avenida principal do Lorival Parente é aquela que cruza ali o Morada Nova também, que vai até lá perto do Bela Vista, e de fato nesse trecho aí, é um trecho, quando tá na época de chuva, desce muita água. E aí esse é o motivo de ter ali estragado esse ponto aí dessa esquina, e que realmente lá a situação tá deplorável, tá? Uma situação mesmo muito complicada, os carros todos tendo que entrar pela contramão para poder desviar dos buracos que tem por ali, e obviamente causando trânsito e causando perigo de acidente. E uma fedentina mais imensa do mundo, Verdade. Vitor, diga-se de passagem. Até mesmo porque, rapidamente, Natanael, lá não tem por onde a água escoar. Tem umas canalitas lá, mas é muito fininho. É o seguinte, qualquer terrinha que acumular ali, pronto, aí já fica a impossibilidade do esgoto escoar, aí, meu amigo, ele já viu, né? E a água e asfalto não combinam. Isso é participação no telefone, bom dia. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, novo jornalista, radialista aí, Paulão Barroso. Bom dia, Paulão. Chico Gomes, acho que esse teu celular aí não tá funcionando não, né? Que eu mandei uma mensagem pra ti aí, eu acho que nem chegou. Tá funcionando. Eu vou te mandar um oi, Paulo. Acho que você tá mandando em um outro número que de fato não tô utilizando ele esses dias, mas eu vou te mandar um número aqui. Eu vou te mandar um oi aqui, tá bom? Que eu filmei lá, cara, pra tu ver como é que tá o absurdo lá no Passo Sul lá, cara, o mato, tudo a buraqueira, eu digo, meu Deus, não vão ajeitar isso aqui não, né? Eu tô com vontade de ir lá, né? Daí eu sumir, meu mesmo vou lá, porque um dia eu fui lá, aí foi que eles também fizeram alguma coisa, muita gente reclamando, né? Que não sou eu, é várias pessoas reclamando, aí eles tomam atitude, né? E sobre o flanelinha aí, Chico Gomes, rapaz, isso aí pode acontecer até uma coisa pior, esse negócio do cara vir intimidar as pessoas. Vou te contar um caso aqui que faz muito tempo que aconteceu, mas eu vou te contar. A minha mulher, eu tinha um HB20, acabou de comprar o carro, bem novinho, carro bem novinho. Aí minha mulher vinha ali na vermelha, aí parou num sinal de trânsito lá era Barão, não sei como é que é o nome daquela outra avenida lá da vermelha. Aí ela parou, quando ela parou, o flanelinha veio, ela disse que não precisava limpar o vidro. Tava ela, a minha sogra e minha filha. Sabe o que o cara fez? O cara cuspiu no para-brisa e passou a língua no para-brisa, porque viu que só tinha mulher dentro do carro. O vidro não era fumê, era um vidro branco, o carro tinha acabado de sair da concessionária, né? Porque o carro era zero, eu não tinha nem botado fumê ainda. Aí o cara passou a língua no para-brisa e deu uma cuspida no para-brisa, porque ela disse que não precisava. Só que ele levou sorte, viu? Ele levou sorte, porque minha mulher veio em casa, depois que ela me contou, ela pegou que eu tenho minha arma, que eu posso ter, que eu tenho posse, tenho tudo, sou militar da reserva. Aí o que aconteceu? Ela voltou lá, eu perguntei pra ela o que ele ia fazer. Ela disse que não ia fazer nada, ia fazer só ele limpar o para-brisa com a cara dele. Ele ia limpar o para-brisa do carro, com a cara dele. Acaba atrevido, viu? Isso aí é que pode acontecer umas tragédias, é por conta disso, né? Bom dia, boa semana, tudo de bom, meus amigos. Valeu, Paulão, obrigado. Mas cuidado aí, deixa. Porque ninguém sabe também como é que tá o cidadão do outro lado, né? Flanelinha às vezes tá armado também, tá com a faca, tá com a arma, tem que ter cuidado. Já aconteceu de flanelinha se matar entre si, de agredir, de esfaquear cidadão, propriedade de veículo. Então, assim, eu acho que essa questão, o Vitor foi muito feliz, onde ele colocou que precisa ser organizado, precisa ser feito algo, porque o que não pode ficar do jeito que tá, porque é o seguinte, daqui a pouco vai ficar uma coisa sem controle, pior que é o que já está. 7h42, participação no WhatsApp. Bom dia, meus amigos. Aqui é José Patrício. Eu estou aqui escutando o programa Comando Geral. Queria dizer o seguinte,
dessa questão aí dos flanelinha, vamos pensar só o seguinte, como é que surge uma milícia? Milícia surge quando o poder público não age para proteger a população, e aí junta ali a galera e começa a cobrar por essa proteção, e depois no final a proteção, a cobrança vira para se proteger deles mesmos. Paga aqui pra gente que a gente não faz nada contigo. É a mesma coisa isso daí de flanelinha. A gente paga para o cara não, é com medo do cara e fazer alguma coisa com o carro da gente. Agora, tem os que são honestos, tem gente que tá trabalhando direito, mas o sentimento da população é esse, vou pagar, porque eu não sei se esse aqui é honesto ou não é. E aí, continua isso daí, o poder público não garante a segurança da gente, a gente tem que ficar pagando para esses caras, e é uma extorsão sim, porque se a gente não pagar, tu sabe o que vai acontecer. Valeu, Patrício. Obrigado pela tua participação. Participa mais vezes conosco aqui do Comando Geral. Tem mais participação. Bom dia, Natan. Bom dia, Chico. Bom dia, João Magalhães, Érica. Eu concordo bem aí com as palavras do Chico. Ele tá certo, porque tem muito flanelinha ali que fica... Eles querem ganhar fácil. Onde você quer que eu chame a pessoa para fazer, para capinar, num terreno, num terreno, eles não querem. Eles querem estar ali para ganhar fácil. E eu concordo. Eu não vou dizer a todos, que tem muitos ali que precisam, que são pais de família. Mas a maioria dali, todos são usadores de droga. Ali perto daquele agora teve, viu? Essa é a minha participação, viu? Obrigado, Cláudio, pela tua participação. Tem mais participação conosco no WhatsApp. Bom dia, Chico. Bom dia, Natan! E a todos os demais ouvintes da Rádio FM O Dia. Bom dia. Eu quero aqui abraçar a todos. Lafayette Andrade que fala, e desejar-lhes uma boa semana de trabalho, de saúde e de amor no coração. Um grande abraço a todos e felicidades. Lafayette Andrade. Obrigado, meu amigo Lafayette Andrade, professor Lafayette Andrade. Gente boa, autoridade. Para o mundo. Gente líder boa, político, gente boa. Gente boa. 7h44, mais participação conosco no WhatsApp. Bom dia a todos, na paz do Senhor. Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes do Comando Geral. Rapaz, eu também queimei minha língua em relação aí ao Flamengo aí, porque eu seco mesmo. Mas, assim, falando sério, tem que acabar essa hegemonia, meu rapaz, essa superioridade dos times europeus, né, em relação a outros times, quando jogam, né, times como, por exemplo, ontem o Real Madrid contra aquele time do Pachuca, né, a própria narradora falando, parece jogo de videogame, tudo, quer dizer, fica menosprezando outros times. E isso não é bom para o futebol mundial, né? Se cada time que está ali é porque conquistou a sua vaga por seus próprios méritos, né? Enfim, então, apesar de que existe sim questão técnica e de incentivos, valores, pagamentos, questão de clube, né? Ali a estrutura do clube, enfim, apesar de que existe tudo isso, a questão do dom de cada um também, de cada jogador, mas dentro do campo ali é 11 contra 11, e enfim, nosso tricolor, Natan, se tivesse aí já tinha botado tudo no bolso. Não, na próxima edição nós estaremos. Fiquem todos com Deus e paz do Senhor a todos. Valeu, bom dia. É o irmão Marcelo. Vitor, você que é um especialista em esporte, concorda com essa análise? De fato, há um menosprezo aos times, principalmente sul-americanos, nesse Mundial? Eu acho que a questão ela passa muito pelo que a gente vê da realidade. Eu acho que, de fato, os melhores times mundiais estão mesmo na Europa. A gente está com, salvo engano, aí 12 anos que nenhum time brasileiro consegue vencer um time europeu no Intercontinental, né? Que agora virou Intercontinental, que é o Mundial mesmo que a gente chama, que nos últimos 12 anos, acho que o último time que conseguiu esse feito foi justamente o Corinthians, que ganhou do Chelsea. Depois disso, os brasileiros e os sul-americanos
sul-americanos não conseguiram vencer, alguns inclusive não passaram nem da semifinal, jogando contra times árabes, contra times da Oceania, enfim. Então acho que de fato existe isso. Fora que o futebol europeu é o futebol que a gente vê que é muito mais organizado do que o futebol sul-americano, é um futebol de fato que valoriza o produto, então tudo isso faz com que a gente veja o futebol europeu sendo superior ao futebol sul-americano. O que eu acho que a Copa do Mundo está mostrando pra gente é que, tirando o nível principal do futebol europeu, que está acima até mesmo dos outros europeus, como por exemplo Real Madrid, PSG, Manchester City, Liverpool, Manchester United na fase boa, etc. Barcelona, esses times eles estão numa prateleira acima. O time da segunda prateleira, os times times ali do futebol português, os times do futebol alemão, exceto o Bayern de Munique, Borussia Dortmund, os times da La Liga, exceto Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, esses outros times dessa segunda prateleira do futebol europeu, essas estão no mesmo nível do futebol brasileiro. Eu acho que isso é importante, eu acho que isso é uma valorização do futebol brasileiro de fato, e que essa Copa do Mundo está demonstrando justamente isso. Agora, eu ainda acho que o futebol brasileiro precisa se organizar melhor, precisa valorizar o seu produto, entender que para que o futebol seja melhor visto, sobretudo nos outros países, pelas outras ligas, precisa a gente mesmo aqui se valorizar. Precisa, por exemplo, colocar os jogos em campos que são melhores, né, tanto gramados como estrutura de estádios. A gente já deu um salto muito grande devido à Copa do Mundo 2014, mas ainda tem muitos estádios que precisam disso. Mas de fato, eu acho que a gente pode valorizar mais o nosso produto, mas eu acho que é uma valorização de dentro para fora, né, dos próprios clubes, da própria liga, da própria CBF, como também de fora para dentro, dos torcedores valorizando mais o seu produto, vendo que a distância não está tão longa assim para o futebol europeu. Essa valorização se dá, Natanael, rapidamente, Vitor. Se você for ver, os atletas que são revelados aqui no nosso país, no futebol brasileiro, lá nas categorias de base, na hora que o menino desponta, já tem uma negociação. Os times do exterior, não. Do exterior, é o seguinte, o atleta fica ali sendo valorizado pelo time, só é negociado depois que o atleta se torna uma referência, e aí é o seguinte, aí é que ele decide fazer a sua negociação. Aqui não, aqui se o menino despontar com 2, 3 anos, o pai já assina um pré-contrato com o time do exterior para na hora que o menino completar a maioridade vazar. Então assim, essa valorização passa também por essa questão. 7h49, engasguei aqui, 7h49, 21069927, participação no telefone, bom dia. Bom dia, Natanael, prezado Chico Gomes, ao digníssimo comunicador que está aí também na bancada, professor Sérgio Mendes. Bom dia, professor. Programa do Comando Geral. Natanael, eu gostaria de comentar aqui a morte, né, do empresário piauiense Erlão Oliveira, ocorrida em Petrolina, nos festejos, né, juninos daquela cidade, onde se juntam um aglomerado de pessoas bem-nascidas, pessoas ricas que participam daquela festa, mas que infelizmente a gente vê que às vezes o sinônimo de riqueza não é sinônimo de educação, às vezes é sinônimo até de intolerância. Mais uma vida de um jovem ceifado, né, dentre várias vidas do Brasil, onde se perde, não é, a vida em detrimento de uma discussão que às vezes é banal, né, às vezes um simples barrão, às vezes um simples xingamento, que provoca toda uma celeuma e agressões como essa, né, cerca de várias pessoas, 4 ou mais pessoas, segundo as investigações estão mostrando, lincharam, não é, o jovem empresário. Ele vindo a sofrer vários tipos de traumatismo, né? Ficou aí entre a vida e a morte e veio, né, a ter aí a sua falência, né, cerebral decretada aí nesse último final de semana. Então, o que é que a gente tira como lição? Que o Brasil, o nosso país, ele precisa de mais amor, ele precisa de mais pessoas educadas, ele precisa de mais pessoas tolerantes, que se respeitem mutualmente. Violência e agressão não leva a nada. Eu acho que é um bom pedido de desculpa, né, para qualquer tipo de eventualidade que venha acontecer, cabe e deve ser aceito, né, em detrimento de se ceifar a vida. Quanto vale a vida, Natanael, Chico Gomes, prezado comunicador que está aí na bancada? A vida vale um xingamento, a vida vale um empurrão, um esbarramento em uma pessoa, a vida vale, infelizmente, um conflito que poderia ser resolvido com simples pedidos de desculpa. Eu acho que a gente deve analisar mais isso. As pessoas estão muito intolerantes para muitas coisas.
discussões banais, às vezes no trânsito, você tira a vida das pessoas. Uma discussão, um bate-boca com uma pessoa que você está na sua frente, às vezes está armado ou não, pode pegar, puxar, sacar uma arma e ceifar a vida de um pai de família. Eu acho que as coisas não são bem assim. Eu acho que tudo na base da conversa, de um bom pedido de desculpa, de um com licença, muito obrigado, né? Desculpe, eu acho que se resolve. É a nossa mensagem de hoje. Um bom dia a todos. Obrigado, professor Sérgio Mendes. De fato, é preciso ter tolerância, viu? Infelizmente, esse caso do empresário piauiense Erlan Oliveira, morto em Petrolina após uma discussão, chama atenção pela brutalidade, viu? É preciso, inclusive, que as autoridades apurem o que de fato aconteceu e responsabilizem quem de fato participou desse verdadeiro espancamento que resultou na morte. Linchamento aí generalizado, viu? E aí, Natan, assim, é por isso que eu particularmente, eu não sou adepto a frequentar essas festas de óleo. Você não me vê em festividade meio de uso. Até para ir para um aniversário. Se não for em um local fechado, eu não vou. Porque eu tenho o maior pavor do mundo de estar no lugar aberto e ninguém sabe quem é quem, nem como está. Então, assim, essas festas meio de rua é muito complicado, muito perigoso. Participações conosco no WhatsApp. Um abraço aqui ao Murilo, tá conosco na audiência. O Neto Rodrigues também. Acidente em frente ao Zoobotânico na Avenida Presidente Kennedy, sentido Balão do São Cristóvão, envolvendo carro com uma moto, trânsito complicado no local. Atenção você que circula pela zona sul, ou pela zona leste da capital. Em frente ao Zoobotânico, um acidente na Avenida Presidente Kennedy, sentido Balão do São Cristóvão. A informação do nosso amigo ouvinte Neto Rodrigues. Mais participação conosco no WhatsApp 21069927. Bom dia, Natan. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, Vitor. É o Josenildo aqui do Liceu. Bom dia, Josenildo. Eu acho que quem melhor falou sobre essa questão de futebol europeu, foi o Felipe Luiz. E ele foi bem sincero. Ele disse que o futebol brasileiro, sul-americano, está na segunda prateleira do futebol mundial. Porque, se não observamos, na Europa existe os times de ponta, Real Madrid, o Barcelona, Liverpool, Manchester City, Bayern de Munique. Esses aí, sem dúvida nenhuma, estão superiores aos times brasileiros, até porque o poder econômico é muito maior, né? E as condições de jogo, lá na Europa, os gramados são tapetes, né? Aqui no Brasil, infelizmente, você vê gramados que às vezes não tem condição da prática de futebol. Isso aí faz muita diferença, né? Obrigado, essa é a minha participação. Valeu, Josenildo. Obrigado pela tua participação. Tem mais participação conosco. Bom dia, meus amigos aí do Comando Geral. Meus amigos, eu queria saber que dia que vão mandar dar uma geral daquela beira do rio ali da Vermelha, do Barão do Equatorial para cima, que ali tá um abandono total, entendeu? Muita sujeira mesmo, nas margens do rio, né? Tem que dar uma geral ali, tirar aqueles lixos. Obrigado pela participação. Tem mais uma participação aqui conosco. O Artênio, rapaz, estava sumido. Fala, Artênio. Bom dia a todos vocês aí, Natan, Chico Gomes, ouvintes. Uma boa começo de semana, que é o Artênio, presidente da Associação de Moradores de Todos Santos. Rapaz, eu gostaria de dizer para vocês, Chico Gomes, aí, vocês, que aqui em Todos os Santos tá com 2 dias que não falta água. Não tem água nas torneiras. Tá entendendo? 2 dias. Já liguei para lá e eles fazem ouvido de mercador. Não resolve o problema. Aqui tem 2 poços. Tem que cavar mais um. Aqui tem 2... Quando tinha os apartamentos aqui, tinha água à vontade. Mas, infelizmente, tem 2 apartamentos aqui em Todos os Santos. Nada contra os apartamentos, quem mora nos apartamentos. Águas de Teresina tem que cavar outro poço. Nós pagamos, não estamos pedindo na Águas de Teresina. Um abraço, obrigado. Eu sou Artênio de Todos os Santos. Valeu, Artênio. Obrigado, viu? Artênio mandou até aqui a foto da torneira sem nada, né? Sem água, vazia. E aí... Curiosamente, Chico e Vitor Costa, o residencial Todos os Santos, que eu conheço bem ali na Zona Sudeste,
Fica a poucos metros da sede da empresa Águas de Teresina, viu? E Vizinha da empresa Águas de Teresina. E essa questão de infraestrutura que ele citou aí, porque com o aumento da população naquela região, com a questão dos condomínios que já foram construídos, já estão com moradores, e outros que estão sendo construídos, de fato precisa ter essa atenção. E não só lá, alguns outros pontos daqui de Teresina sofrem com a mesma situação, que é essa falta de infraestrutura. A realidade é essa, não tem uma infraestrutura que sustente esse aumento populacional em algumas áreas aqui da capital. Locais que antes eram locais praticamente rurais, com 2, 3 casas, e que hoje se tornam centros urbanos, locais onde só um condomínio desses aí, Natan, é questão de passando de 1.000 moradores, cada condomínio desse, se não mais. Então, de fato, precisa ter esse aumento da infraestrutura, e é algo que a Águas de Teresina costuma pecar. Eu não sei se quando vai se construir um condomínio como esse, se precisa passar em algum momento pela Águas de Teresina para conferir a infraestrutura do local, se vai sustentar tanto na parte de abastecimento de água, como também na questão do esgotamento sanitário, mas que, de fato, sempre quando há esse aumento populacional, precisa ter esse aumento de demanda, acaba tendo esses problemas aí com abastecimento de água, e agora também com a questão sanitária, que também é uma responsabilidade da Águas de Teresina. Então é necessário ter esse acompanhamento. Aproveitando só rapidamente o assunto, Natan, porque eu recebi aqui no WhatsApp uma reclamação que lá no bairro Piauí, em Parnaíba, no litoral do nosso estado, está aí com uns 3 dias, pelo menos, sem abastecimento de água. E essa é uma questão que eu acompanho há algum tempo, e que, de fato, lá na questão do bairro Piauí, de quase toda Parnaíba, mas o bairro Piauí, que é o mais populoso da cidade, de fato é uma questão ali de muitos e muitos tempos. Era um problema com a Gespisa, e agora passa a ser um problema da Águas do Piauí, que é quem vai comandar esse abastecimento de água por lá. Essa questão do abastecimento de água de Parnaíba, que é um problema grave há algum tempo e que, mais uma vez, é alvo de reclamação. Essa observação que você colocou, Vitor, que você não sabe, nem eu, nem ninguém sabe, se há uma comunicação entre as instituições, se não há, deveria haver, porque assim... como é que o poder público vai fazer uma ampliação de uma comunidade, e os outros órgãos que são que exercem o serviço público, eu dou exemplo aqui, como a questão da empresa do abastecimento de água, a telefonia, que fornece energia elétrica, não são consultadas para que, nós vamos fazer um conjunto habitacional, eu quero que vocês possam fazerem aqui um estudo de como é que vocês vão fazer para poder atender a demanda dessa comunidade. Até porque a demanda naturalmente vai aumentar. Vai aumentar. E só se faz aleatoriamente, ô Vitor, e aí depois fica Deus nos acuda. Não, mas é porque surgiu essa necessidade agora, a gente não sabia como fazer, vamos estudar agora. Não. Tem que estudar antes de fazer a comunidade, a expansão da comunidade, porque assim, mas depois que as pessoas estão ali já toda acomodada, é que vão ter que ser estudado para saber como é que vão se utilizar desse serviço. Então é necessário que haja essa comunicação prévia antes de se construir qualquer que seja o conjunto habitacional, não somente em Teresina, mas agora, Natan, que tem essa água do Piauí aí em todas as demais cidades, sobretudo as grandes cidades, como Parnaíba, Picos, Floriano. Vai surgir um novo conjunto habitacional. A água do Piauí precisa chegar junto e dizer, olha, vamos aqui junto elaborar como é que nós vamos estar chegando para levar o serviço de água pública a essas comunidades que estão surgindo. 8h04, mais participações conosco no WhatsApp, 21069927. Bom dia a todos, aqui é Rubens. Ontem eu zapeando pela televisão e acompanhando os programas São João do Nordeste, né, quase todos com esse nome, as emissoras SBT, Bandeirantes, TVE, Record, que teve nesse final de semana, está atento nesses dias. Infelizmente, o que eu já constatei isso há muito tempo, é que estão acabando com o nosso São João aqui, né? Porque o que menos tem de atração musical, o que menos tem é música de São João. São as músicas forró, chachato, ou baiano, todas as músicas que são pertinentes, né, ao São João, que fazem parte da nossa tradição.
Enquanto isso, a maioria das músicas, aliás, dos shows, são shows do famigerado sertanejo universitário, que sertanejo não tem nada, sertanejo sua trupe, os famigerados swingueira, é rap, para vocês terem uma ideia, tem atração de rap, menos o que tem de menos são atrações musicais aqui da região norte, nordeste, do nosso cancioneiro, né, tradicional aqui, nosso forró, pé de serra, não tem, são mínimas as atrações. Isso é um absurdo, porque estão acabando com a nossa cultura. Enquanto esses outros já têm seus circuitos, o sertanejo e os outros. Isso é um absurdo para mim. Bom dia a todos. Valeu, Rubens, obrigado, eu concordo.